querido Jorge Folena, prazer imenso recebê-lo aqui no 11 News, mais uma vez, o público aqui já na expectativa de te ouvir. E eu peço para você um primeiro comentário, Folena, sobre essa notícia aqui da Embaixada da Hungria demitir brasileiros, funcionários ali, uma espécie de diversionismo. O que você diria sobre isso? Bom dia, querido. Bom dia, Conde. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Volto a dizer sempre, Conde, para mim é uma satisfação toda quarta-feira estar contigo aqui às 11 horas. Fico muito feliz mesmo. Conde, olha, esse tema da Embaixada da Hungria, né, você vê a falta de habilidade do embaixador. É lógico que vazou aquela informação, alguém vazou isso. Muito provavelmente alguém dentro da embaixada. Mas é uma falta de tato, que não era agora o momento oportuno para fazer essa demissão. Porque nós estamos diante, a Embaixada da Hungria está sob uma acusação seríssima de violações de regras internacionais, ao dar uma tentativa de refúgio de um fujão medroso que é o Bolsonaro. Então, quer dizer, o embaixador, né, deveria ter pelo menos um pouco de tranquilidade, deixar baixar um pouco essa poeira, para em seguida tomar as providências que ele achar adequada, né, com relação ao caso. Porém, isso vem ratificar mais ainda, né, um envolvimento infeliz do Estado húngaro, representado aí pelo seu embaixador, nesse caso lamentável de dar uma proteção indevida ao Bolsonaro, desafiando a justiça brasileira. Porque o embaixador já tinha conhecimento da ordem do ministro Alexandre de Moraes, que impedia o Bolsonaro de ir para o exterior. Por isso que foi apreendido o passaporte de Bolsonaro, uma das medidas cautelares contra ele, e além de outras medidas cautelares, como, por exemplo, ele não manter contato e comunicação com nenhum dos outros investigados. E vem o embaixador húngaro e abre as portas da embaixada para o Bolsonaro, não só possibilitando que ele pudesse ir para um território estrangeiro, né, uma ficção que é a embaixada, e como também, quem sabe, possibilitar ao Bolsonaro manter contatos por telefone ou por outros meios com os outros investigados com ele. Ele poderia ter ligado da Embaixada da Hungria para o Valdemar da Costa Neto. Agora, será que a Polícia Federal monitora para digamos, realmente tá atenta a esse tipo de eu vou dizer que não, porque aí seria uma intromissão do governo brasileiro no outro governo estrangeiro. Não, estou falando monitora o Valdemar, por exemplo. O Valdemar pode estar monitorando. Eu já não sei, isso não foi divulgado até então, né? Pode ter diversas autorizações judiciais para, né, ouvir pessoas, ter contatos, interceptação telemática, isso tudo pode estar acontecendo, mas como é uma investigação, isso é sigiloso. Pode sim. Agora, Folena, deixa eu aproveitar. Da embaixada ia ser muito desagradável para o Estado húngaro. Volto a dizer isso. Se por acaso algum dos investigados, né, o Bolsonaro liga naquele momento em que ele estava naquela hora, naquele dia, porque ele estava lá num determinado dia e hora na embaixada. Tem uma interceptação da conversa do Bolsonaro. Só pode ter sido de onde? Da Embaixada húngara. Não, uma coisa que eu acho importante a gente lembrar aqui é que as imagens, né, que o The New York Times divulgou e nas palavras do Jack Nickas, que é o correspondente jornalista do New York Times no Brasil, o embaixador húngaro estava num constrangimento total antes do Bolsonaro chegar ali na embaixada. Ele estava apreensivo, quer dizer, foi tudo de improviso, a gente percebeu que tinha uma improvisação ali, travesseiro passando de noite ali por funcionários da embaixada. Quer dizer, o Bolsonaro se humilhou para buscar refúgio ali, e eu acho que a Embaixada da Hungria depois quis remediar alguma coisa. Mas, enfim, esse processo... Agora, o que me assusta, Folena, é o seguinte, o Bolsonaro, por ter o passaporte apreendido, por ter limitações, ele devia estar sendo monitorado, né? Provavelmente, deveria sim, com certeza, deveria. Por isso deveria estar monitorando ele. Agora, veja uma coisa interessante, Conde. Nós só tomamos conhecimento desse fato semana passada.
E antes disso, quando foi na véspera do Carnaval, dia 8 de fevereiro, se eu não estou enganado, que a decisão do Alexandre de Moraes foi executada. Me parece que foi 8 de fevereiro. Foi na quinta-feira antes do Carnaval. Eu me lembro que nós fizemos uma live na quarta-feira de cinzas e comentamos sobre isso. Veja, eu me recordo do Silas Malafaia dizendo, numa entrevista dessa dele, comentando o seguinte, que ele teria mantido contato com o Bolsonaro durante o Carnaval. Durante o Carnaval, contato telefônico. Quando ele incentivou o Bolsonaro, dizia que o Bolsonaro estava muito cabisbaixo, estava com medo. Então, ele incentivou o Bolsonaro a fazer aquela movimentação do dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Eu me recordo que eu assisti isso em algum lugar, do Silas Malafaia. Aí tá aí. Isso tem que ser investigado. Que horas que o Malafaia falou com o Bolsonaro? Ele pode ter falado com o Bolsonaro exatamente nesse período em que ele estava na embaixada, porque aquele período foi durante o Carnaval. E o próprio Silas Malafaia fala isso. Foi durante o Carnaval. Então, Conde, ele pode ter mantido contato com o Silas Malafaia, por exemplo, dentro da embaixada durante o período de Carnaval. Mas o Silas Malafaia, ele não está proibido de falar com o Silas. Não está proibido de falar, mas você veja, se o Bolsonaro foi para a embaixada e ele manteve contato com o Silas Malafaia, e se isso ocorreu dentro da embaixada, olha que situação desagradável para o embaixador húngaro, para o governo da Hungria e para o Estado húngaro. Isso tem que ser apurado. Eu estou aqui levantando uma hipótese, só para deixar claro isso. Estou levantando uma hipótese, porque eu vi o Silas Malafaia falar isso. Ele manteve contato com o Bolsonaro durante o Carnaval. E durante a embaixada da Hungria, como a embaixada dos Estados Unidos em tempos de outrora e até hoje, né, como foco de conspiração contra o país, né? A embaixada dos Estados Unidos que é famosa por isso. Ô Folena, agora eu queria saber de você por que o Bolsonaro está protegendo o Moro nesse momento, tentando proteger com essa... hoje o julgamento do Moro prossegue, né? A gente tem aí, parece que subiu no telhado a cassação do Moro, pelo menos no TRE do Paraná. Juras de amor, né? De outros tempos. O Folena. Um minutinho só. Eu tive um probleminha aqui. Um minutinho perfeito, só. Perfeito. Pode avançar aí. Então, enquanto o Folena arruma aqui a questão dele, a urgência que ele teve aqui, deixa eu trazer outras informações para vocês que a gente vai debater hoje aqui. Ontem, a Aniele Franco se filiou ao PT num evento em Niterói com muita ênfase, né? E ela diz hoje aqui, numa entrevista do Globo, que quer ser eleita senadora, que seria a continuação do sonho da Marielle Franco. Acho que o Folena, será que já voltou aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Já tá pronto, Folena? Já vou. Maravilha. Deixa eu abrir. Tive um acidente com a minha gata. Desculpa. Teve um acidente com a gata? Com a gata, rapaz. Ficou presa na janela, ela estava toda... E eu fiquei aqui desesperado. Desculpa aí que a todos. Bonitinha a sua gata. Como é que é o nome da sua gata? Mas é ao vivo, pode. Para mostrar que é ao vivo e acontece essas coisas. Como é que é o nome da sua gatinha? O nome da minha gatinha, ela é Vitória Aparecida. Vitória Aparecida. Vitória Aparecida. Ô, Folena, eu te perguntei sobre o Bolsonaro e o Moro, essa ligação que vem de outros tempos. Inclusive, o Moro ajudou o Bolsonaro nos debates ali. Foi uma cena muito constrangedora, depois dele próprio do Moro ter sido demitido pelo Bolsonaro e tudo mais, ou ter saído do governo Bolsonaro. Como é que está a situação do Moro para você? Vamos lá. Primeiro, com relação ao Bolsonaro, né? Bolsonaro está aí pagando uma conta de uma pessoa que o ajudou muito. Se ele foi um dos agentes, né, que o ajudou a ser eleito presidente da República, foi o Sérgio Moro. Na conspiração da Lava Jato contra o Brasil e, né, fazendo aquele julgamento, hoje, para todos nós, muito claro, né, um julgamento encomendado contra o presidente Lula. Uma farsa judicial que foi, né, promovido pela Operação Lava Jato. Na verdade, o grande coordenador da Operação Lava Jato era o Sérgio Moro. Ele não era um juiz.
Ele era um agente contra o Estado brasileiro, contra toda a política do país, um homem que se colocou a serviço de interesses estrangeiros para destruir a soberania do Brasil, desmontar com empresas, gerar desemprego. Então, ele está cobrando a conta do Bolsonaro. O Bolsonaro deve a ele, né, parte da vitória dele de 2018 ao Sérgio Moro, que depois, imediatamente com a vitória de Bolsonaro, aderiu, ainda como juiz, né, tirou a máscara, né, tirou a fantasia e assumiu logo a posição em defesa do Bolsonaro e veio ocupar cargo, né, de ministro da Justiça, né, um fantoche, vamos colocar assim, um fantoche, super-ministro, que nunca foi, de Jair Bolsonaro. Até o dia que o Bolsonaro, né, tripudiou com ele, o humilhou e mandou ele embora. E ele foi. Só para lembrar a todos daquela reunião do dia 24 de abril de 2020, no Palácio do Planalto, em que ele humilhou o Sérgio Moro, que saiu pela porta dos fundos. Mas o Sérgio Moro, o Conde, é um homem tão sem expressão, sem caráter, que ele foi humilhado pelo Bolsonaro e depois foi defender o Bolsonaro na eleição de 2022. Colocou ali como aliado do Bolsonaro nos debates contra o presidente Lula. Quer dizer, é um homem sem menor convicção. É um camarada jovem, né, relativamente jovem, mas sem convicção, sem uma visão de país, né, um homem que não respeita, né, o seu país, não respeita seu povo, não tem compromisso com ninguém. Então, você me pergunta com relação ao processo dele, com relação ao julgamento. Eu acompanhei o primeiro dia do julgamento, né, assisti o voto lá do relator. Não me surpreendeu, não. Estou vendo as pessoas assim, estamos surpresos. Tal. Não me surpreendeu, não. Tá? Não me surpreendeu. Aliás, sem querer te interromper, o voto daquele relator, o Falavinha, né, o Carrasco Falavinha, cujo nome não tem nada a ver com a personalidade dele, mas ele parecia um advogado do Moro. Sim. Defendendo o Moro o tempo todo. É isso que eu vou falar. Então, você veja, é um voto que foi proferido por ele, né? Assim, totalmente contraditório, né? Formal, ele foge da realidade. Veja, Sérgio Moro recebeu dinheiro, ele tentou uma farsa. O que ele tentou fazer? Ele tentou ser candidato. Ele tentou se apropriar do Podemos e não conseguiu espaço dentro do Podemos. Mas, para isso, ele já tinha recebido toda uma estrutura para se lançar candidato a presidente da República. Ele se apresentou para o país, né, usando a estrutura do Podemos. Como ele não encontrou espaço no partido e também não encontrou espaço em quem o apoiou durante a Lava Jato, vamos colocar os grandes meios de comunicação, porque verificaram que ele não tinha densidade eleitoral, não tinha. Testaram ele, não tinha. Então, ele se viu, né, perdido, né, não foi protegido por essa estrutura que sempre esteve do lado dele, o utilizou, na verdade, vamos colocar assim com toda a clareza. Ele foi utilizado e também se deixou utilizar. Ele, como toda força-tarefa, por essa classe dominante brasileira e por interesses internacionais de conspiração contra o Brasil. Como ele não encontrou espaço, ele foi se lançar candidato a senador, ele recuou. Mas ele já tinha toda uma estrutura em torno dele, recebeu dinheiro. Ele não teve o mesmo espaço, por exemplo. Os outros candidatos ao Senado não tiveram o mesmo, no Paraná, não tiveram o mesmo espaço que ele teve antes, dentro de uma estrutura partidária. Então ele sai do Podemos e vai para a União Brasil. Ele e a mulher dele. E veja, sempre praticando fraudes. Ele tentou a candidatura para São Paulo e não conseguiu. Não conseguiu. Inclusive ameaçaram ele, você daqui de São Paulo e tal. Aí ele recuou, foi para o Paraná, se lançou o cara pelo Paraná. A mulher dele conseguiu, a meu juízo, de uma forma fraudulenta. Já falamos sobre isso aqui. Tanto é que agora as contas dela estão sendo rejeitadas. Ela voltou para o Paraná. Então, ela voltou para o Paraná e as contas dela para deputado federal para o São Paulo, no União Brasil, não está sendo acolhida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por quê? Há um gasto excessivo de passagens aéreas entre São Paulo e Paraná. Ela já foi obrigada a devolver. Ela morava no Paraná. Era de Curitiba. Então, quer dizer, isso tudo foi criado. Ô, Folena, só para tecnicamente a gente bater um martelo aqui sobre essa questão do Moro, você acha que ele realmente violou processo ali do gasto pré-eleitoral? Existe uma celeuma ali. Eles abuso de poder econômico, Conde. Para mim, abuso de poder econômico. Eu ouvindo o voto do relator, ficou claro para mim.
Agora, ele faz um esforço formal, na verdade é essa, isso é muito comum, né, na área jurídica. Quando você não quer reconhecer, né, fazer justiça, reconhecer a verdade, você cria artifícios formais para tentar justificar o seu ponto de vista com base na lei. E foi isso que eu vi, foi isso que eu constatei do voto do relator. O relator fez um esforço muito grande para formalmente tentar descaracterizar o abuso de poder econômico, que está claro, a meu juízo está chapado. Mas não me surpreendeu o julgamento, também não vai ser surpresa nenhuma se o Sérgio Moro vier a ser absolvido lá a inelegibilidade, não vier a ser acolhido nos pedidos do PT e do PL. Para mim não vai ser nenhuma surpresa no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Por quê? Aí prevalece o patrimonialismo local. O Brasil ainda não superou esse problema. Nossa república não é uma república ainda, porque os interesses locais ainda prevalecem no Brasil. Os tribunais locais sofrem influências locais. Por isso que as cortes superiores são muito importantes. Porque quando você vai para uma corte superior, ela está distante daquele problema. Veja, o presidente Lula só veio conseguir demonstrar a inocência dele no Supremo Tribunal Federal. Porque o juiz local de Curitiba e o Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região em Porto Alegre estavam tomados pelo patrimonialismo local. E aí, quando você foi para Brasília, o tribunal, o STJ, também sofreu influência, mas o Supremo não aceitou a influência. Num primeiro momento, foi difícil. Inclusive, os ministros falaram isso. Viu o Gilmar Mendes falar que a pressão midiática contra eles era gigantesca. Era gigantesca. Mas chegou num determinado momento que as coisas ficaram muito claras. E aí tem aquilo. Ou prevalece a verdade, ou vai prevalecer a mentira. Então, eu espero que, ao final, o processo do Moro não vai terminar no Paraná. Seja ele sendo agora tornado inelegível no tribunal, porque ele vai deverá recorrer também para o TSE, como também os partidos autores da ação irão recorrer para o TSE. O Bolsonaro está pedindo para o PL desistir da ação no TSE, numa tentativa ali de prometer, de proteger o Sérgio Moro. Só que o PL respondeu para o Bolsonaro o seguinte: não pode desistir do processo porque empregou dinheiro público na ação, isso poderia acarretar alguma sanção para o partido. O PL, que já pagou 22 milhões de multa, né, por ter atentado ali, por ter insultado o sistema eleitoral brasileiro. Agora o Valdemar está muito esperto, inclusive ele está quietinho nesse momento, não fala nada. Ô, Folena, meu querido, aqui no 11 News, sempre muito bom. Vamos para o bate-papo aqui para trazer a participação do nosso público. Deixa eu começar aqui com a Vivian ali, que adora o Folena. Olha só, feliz somos nós de te ouvir aqui, Folena. Feliz sou eu, condão aqui de ter. Eu tenho o condão de ter a presença do Folena aqui, né, Folena? Ângela Maria de Freitas, Moro, sua farsa jato destruiu muitas empresas, muitos empregos, muitas famílias. Ivo Afonso, caso condenado por seus crimes, imaginem a situação moral de seus apoiantes. Aliás, eu estou vendo, o Globo fez um editorial defendendo o Moro, todos os colunistas ali do Globo, Merval Pereira na linha de frente defendendo o Moro. Quer dizer, vai ficar feio depois se o Moro também for, né, para o TSE, porque é o caminho natural das questões. Mas eu quero falar com você um assunto muito importante, que é a votação no STF, que o voto histórico do Flávio Dino, a meu ver, trazendo ali, colocando as Forças Armadas como subalternas, né? O próprio comandante das Forças Armadas, o general Tomás Paiva, disse: nós não somos poder moderador de nada. Me fala da importância dessa votação no STF e a sua questão, que é uma questão que você pesquisa e se envolve muito, que é o artigo 142. Você escreveu um artigo no 247 dizendo que você acha que tem que ser revogado de uma vez esse artigo, né? E aí, Folena, vamos lá. Mas vamos lá. Primeiro, quero dizer o seguinte: eu com você aqui, nós dois já falamos diversas vezes sobre garantia da lei da ordem. Muitas vezes. Inclusive, tem lá no meu Twitter, quem quiser acompanhar, né, tem uma série de artigos, comentários sobre garantia da lei da ordem. Nós dois já defendemos diversas oportunidades. A garantia da lei da ordem é algo incompatível com o regime republicano. Totalmente incompatível com o regime republicano. Vamos primeiro à decisão do Supremo Tribunal Federal.
Essa decisão veio numa hora muito oportuna. Ela veio exatamente nos 60 anos do golpe de 1964. E a garantia da lei e da ordem tem a ver também com o golpe de 1964. Veja, tudo que representou o governo de Bolsonaro nos últimos 4 anos como um saudosista da última ditadura. Bolsonaro e seus militantes são aqueles que levantavam a bandeira da intervenção militar, da garantia da lei e da ordem, da intervenção militar. Essa discussão promovida por Bolsonaro e os bolsonaristas é que levou essa questão chegar ao Supremo Tribunal Federal. E chegou, a meu juízo, no momento é muito oportuno. E tem que dizer, Conde, as pessoas estão comentando um pouco, é o voto do relator, do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, quando recebeu essa ação no Supremo Tribunal Federal, ele, desde o primeiro momento, falou, em 2020, que não há poder moderador, que não existe mesmo na Constituição brasileira, que não existe intervenção militar, que o papel das Forças Armadas é outro, e não de ser garantidor de ordem institucional nenhuma. Então, isso é muito importante. O ministro Fux, que é o relator, desde o primeiro momento, se posicionou assim. Diversos juristas brasileiros se posicionaram assim. Eu vi lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, da qual faço parte da Comissão de Direito Constitucional. Eu e diversos colegas fizemos diversos pronunciamentos a pedido do próprio Instituto com relação à interpretação desse artigo 142. Então, a sociedade toda se colocou assim. Porém, há juristas de uma linha reacionária, que não é nem conservadora, que, infelizmente, veio a público defender que as Forças Armadas poderiam exercer um poder moderador. Isso é falso, isso não existe. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é importantíssima pelo período histórico do Brasil. Veja, o presidente Lula pediu para o governo não se pronunciar sobre os atos de 1964. Mas a sociedade civil e os outros poderes estão se manifestando. Isso não tem nada de confronto com os militares. Então, o Supremo, o ministro Barroso, ao pautar o julgamento, agora, nessa semana, começou na semana passada o julgamento, e vai transcorrer durante toda a semana, já tem os votos, a maioria dos ministros já votaram, interpretando exatamente que não existe... Está 7-0. Não, vai ser 11-0. Eu estou adiantando, vai ser 11-0. Então, que não existe poder moderador, não existe intervenção e que o papel dos militares não é esse. Foi muito feliz também a fala do comandante do Exército. Por quê? Ele está dizendo para as tropas, no que foi falado nos últimos 4 anos, reverberado nos últimos 4 anos, não existe. Então, que as tropas fiquem aquarteladas no quartel e não se metam em política. Agora, cabe a nós, sociedade, cabe ao parlamento. Eu também ouvi e li o presidente Lula essa semana dizendo que, diante da decisão do Supremo, era muito importante, quem sabe, a gente acabar com a garantia, retirar do texto constitucional a garantia da lei e da ordem. Então, você já fez até uma entrevista aqui com o Carlos Zaratini, que é exatamente para quê? Carlos Zaratini apresentou uma proposta de emenda à Constituição para reformar o artigo 142, para excluir da redação do artigo 142 a tal da garantia da lei e da ordem. Porque essa garantia da lei e da ordem é que os saudosistas da ditadura, é que alguns militares acham que eles são os tutores do país. É a partir da garantia da lei e da ordem. Com essa definição do STF, mesmo o artigo 142 permanecendo e tudo mais, já não resolve o problema? Não, vou dizer por que não. Porque o artigo 142, quando ele estabelece a garantia da lei e da ordem, ele autoriza a qualquer um dos poderes da República, na atual Constituição, em caso de uma instabilidade institucional, convocar as Forças Armadas. É isso que o Bolsonaro queria fazer. Os decretos que foram apreendidos, as minutas de decretos que foram apreendidas pela Polícia Federal, agora em razão do 8 de janeiro, elas passavam pela garantia da lei e da ordem. Então, qualquer poder, dentro de uma... O Bolsonaro tentou fazer isso artificialmente, formalmente, dentro daquilo que ele chama de 4 linhas da Constituição. Ele pensou assim, os juristas de Bolsonaro, reacionários,
pensaram assim: olha, vamos começar por uma garantia da lei da ordem. Criamos uma estabilidade institucional no país, por exemplo, explodiu lá o aeroporto de Brasília, como eles queriam fazer. Cria uma comoção nacional. Primeiro ato que nós vamos fazer, imediato, convocar as Forças Armadas para atuar como polícia. Então, a garantia da lei da ordem é quando as Forças Armadas são empregadas para atuar como força de repressão, como polícia, para garantir os poderes da República e a ordem. Mas, Conde, isso tem que acabar. Não é papel de força militar, a meu juízo, atuar na segurança pública. E veja, diversos governos, o presidente Lula mesmo, errou em 2007, 2008, a presidenta Dilma em 2012, fazendo garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. Veja, ali começou a ser, os militares começaram a ganhar protagonismo. Eu me lembro que o general Vilas Boas, no governo da presidenta Dilma, ele era o comandante do Exército, ele dizia o seguinte: não, olha, nós não queremos essa garantia da lei da ordem, né, que ela não é boa, mas nós vamos atuar aqui nas comunidades para proteger as pessoas. Quer dizer, não é papel de militar proteger ninguém. Ali ele começou a ganhar poder, a mostrar que os militares poderiam colaborar. Então, veja, quem tem que resolver o problema de segurança pública são as polícias. Não é força militar. Força militar tem que garantir a soberania do país em caso de agressão estrangeira. É só para isso. Ela vai ser empregada apenas em caso de ameaça. Se não tiver nenhuma ameaça, elas ficam lá aquarteladas, se preparando, estudando, treinando, mas só para em caso de ameaça estrangeira. Não é para ser empregado contra o povo. E a história republicana brasileira é marcada por todo o período pelas forças militares sendo empregadas contra o povo brasileiro. O melhor exemplo disso é 1964, que os militares foram empregados contra os brasileiros, apiando o governo de João Goulart, que foi eleito pelo povo brasileiro, praticando torturas, assassinatos, desaparecimentos, violência contra os povos indígenas, como ontem reconheceu a comissão de anistia ontem, reconheceu a Comissão da Verdade, já tinha reconhecido, contra quilombolas, contra trabalhadores, os militares serem empregados para isso. Então, agora é uma grande oportunidade, Conde, porque esse artigo, a garantia da lei da ordem, não era para ter sido introduzida na Constituição de 1988. Não, mas aí tem uma questão, Folena, que foi suscitada aqui, inclusive por Maíra Goulart, sempre muito bom ter a Maíra aqui conosco, que, na verdade, o Congresso se omitiu com relação, mais uma vez, com relação aos militares, com relação a essa tripartição dos poderes no Brasil, e o STF teve de se manifestar e se pronunciar. Quem deveria, digamos, colocar as Forças Armadas ali no espaço que é reservado a ela é o Congresso Nacional. O Congresso não fez nada. Você concorda com isso? Concordo só com isso, por diversos temas. Por que a judicialização da política? A judicialização da política, que vai gerar a politização da justiça depois, é exatamente a omissão do Poder Legislativo e não querer enfrentar temas difíceis. Temas difíceis, por exemplo, questão da união estável de pessoas do mesmo sexo, é um exemplo. O oralismo, o Congresso resolveu deixar de lado. Aí foi o Supremo Tribunal Federal definir que as pessoas, né, da mesma opção sexual poderiam ter uma vida em comum, reconhecida pelo Estado brasileiro. Aí vem o Rodrigo para a questão da maconha, agora. Aí vem o Rodrigo Pacheco dizer: o Supremo está legislando. Está legislando porque o Congresso não se omite. E agora vai ele tentar mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como fez com a questão do marco temporal também. Então, você veja, é sempre assim, Conde, tem razão. Mas voltando à questão da garantia da lei da ordem, eu não queria perder o foco nisso, para dizer o seguinte: mais uma vez, está sendo dada a oportunidade, não é para o Congresso, Conde, é para a sociedade brasileira. Nós, como sociedade, até para as Forças Armadas está sendo dada uma oportunidade. Aí sim, uma oportunidade para as Forças Armadas, para a sociedade civil, de nós eliminarmos do texto constitucional a famigerada garantia da lei da ordem. Os militares vão continuar na Constituição, como está lá, e tem que continuar, mas sem atuar em garantia da lei da ordem. Atuar em ações políticas internas. Problema internos tem que ser resolvido pelas forças de segurança.
Veja, no Brasil nós temos segurança demais, nós temos polícia demais, tem polícia para tudo. Você tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, você tem Polícia Militar nos 27 estados, você tem Polícia Civil nos 27 estados, você tem Polícia Ferroviária, você tem Polícia Penal. No Brasil não falta polícia. Então tem polícia suficientemente para garantir a ordem pública. Garantir a ordem pública. Não precisa de militar. Um erro do presidente Lula nesse mandato dele foi aceitar mais uma vez uma garantia da lei da ordem. O ministro Flávio Dino era ministro da Justiça e aceitou. Na verdade, o Flávio Dino não aceitou. Ele foi derrotado politicamente. Isso ele não vai dizer, ninguém vai dizer, mas eu estou falando. Politicamente foi derrotado, porque o Flávio Dino não queria essa garantia da lei da ordem que está acontecendo nos portos e aeroportos, ou deveria estar acontecendo Flávio nos Dino portos e aeroportos do anunciou, Rio de Janeiro e de São Paulo. ele anunciou contrariado essa. Exatamente. E vimos agora, esses dias, eu vi no final de semana, carros da Marinha sendo usados em Santos, fazendo movimentação em Santos nas ruas, em razão da garantia da lei da ordem. Então isso atemoriza a sociedade, atemoriza as pessoas que viveram o terror que foi a última ditadura brasileira. Foi um terror. Foram 21 anos de ditadura. As pessoas... Desculpa, você está trazendo um tema que acho que é muito relevante, que é o seguinte: existe um trauma, né, na sociedade brasileira. Então, você colocar GLO, mesmo que seja no aeroporto, no porto, você intimida, você dá um recado ruim, né? O Lula fez isso, não sei se pressionado. É difícil imaginar alguém pressionando o Lula, né? Mas existe, né? Pro Múcio. Agora, sem dúvida nenhuma, Folena, e eu queria que você falasse sobre isso, a gente vive um momento singular. Para o comandante do Exército chegar e dizer publicamente, falou: olha, Forças Armadas, Exército não é poder moderador de nada. Nós somos subalternos, sim. Não é um avanço da sociedade brasileira? Tem gente que não acredita, acho que é tudo para inglês ver. É um avanço e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Como se diz aí, abriu-se uma janela de oportunidade. Então, diante dessa possibilidade, dessa oportunidade que os militares estão se posicionando, que o governo, o presidente Lula também se posicionou, o Supremo Tribunal Federal se posicionou. Então, agora cabe exatamente o parlamento brasileiro, simbolicamente, tem que ser simbólico, Conde, aprovar uma proposta de emenda à Constituição e excluir do texto constitucional a garantia da lei e da ordem. É daí que surge esse falso argumento de tutela dos militares. Acabou, Conde, chegou o fim. Então, agora, diante do que você falou, é exatamente, nós estamos tendo essa oportunidade. E num momento tão importante do Brasil, em que nós rememoramos os 60 anos do golpe civil, militar, midiático de 1964. E que o último governo que esteve à frente do Brasil, de 2019 a 2022, tentou restaurar. O Bolsonaro, o seu governo, tentou restaurar a última ditadura. Ele tentou revogar a Constituição, implantar uma ditadura, um governo autoritário no Brasil. Ele perdeu. E ele perdeu por onde? Por uma instituição que ele combateu. Ele combateu a instituição do voto. Essa instituição do voto foi combatida pelo Bolsonaro todo o tempo, desde o primeiro dia que ele foi eleito, em 2019, em que ele disse que a eleição dele já tinha sido uma fraude da Justiça Eleitoral, das urnas eletrônicas. Ou seja, ele questionou a instituição do voto, antes de tomar posse, até o último dia. E vai ser assim até o dia que ele for preso. Ele desafiou o Tribunal Superior Eleitoral e continua desafiando. Ele e seus apoiadores, inclusive fazendo pesquisas de opinião pública, colocando ele como candidato. Ele não pode ser candidato. Ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem patrocina pesquisas e que põe o nome de Bolsonaro diante de uma pesquisa eleitoral para 2026 está violando, ofendendo, agredindo o Tribunal Superior Eleitoral, a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral, que declarou Bolsonaro inelegível. Ele não pode aparecer em nenhum lugar relacionado à eleição no Brasil. Em nenhum lugar. Assim está. Essa é a decisão que está prevalecendo no Brasil, sem efeito suspensivo. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral tem efeito imediato. Eu não conheço decisão do Supremo Tribunal Federal ou do próprio TSE
que tornou suspendeu o efeito do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que por 2 vezes declarou Jair Bolsonaro inelegível. Eu não conheço. Então, não pode pesquisa eleitoral ter nome de Bolsonaro. Não pode partido político falar que ele vai ser candidato. Não pode, porque fazer isso é, mais uma vez, desafiar as autoridades do país, é desafiar o poder judiciário do Brasil, é desafiar a Constituição do Brasil. E isso o Bolsonaro faz a todo tempo. Todo o tempo. Ele não tem limites. E a última dele, que justifica mais ainda a prisão, se for confirmado o que ele falou, Marcelo, tudo bem? Se for verdade o que ele falou, que diz que ele ele não vai ser preso, ele só vai com tiro, com morte, como fez o amigo dele lá que está preso, ele justifica aí sim justifica a prisão dele cautelar, porque ele é um problema à ordem pública. Ele está dizendo, olha, se a polícia vier me prender por uma ordem judicial, eu vou reagir matando, atirando nas pessoas. Isso é uma ofensa à ordem pública, é um perigo à ordem pública. Ele não pode fazer isso. Ele está sob investigação. Então, ele desafia o tempo inteiro. Então, Conde, o momento no país agora é exatamente de tentarmos encontrar a paz e a concórdia e superar os traumas da última ditadura. Então, está na mão, com a palavra agora, Conde, a palavra está com o Congresso Nacional. O Pacheco, presidente do Senado, gosta de se meter em tudo ultimamente. Então, está aí uma grande oportunidade para ele, como presidente do Congresso Nacional, Marcelo, de convocar o Congresso Nacional em caráter de urgência. Eles fazem isso quando querem, da noite para o dia, para aprovar uma proposta de emenda à Constituição para revogar a garantia da lei da ordem, simbolicamente, e acabamos o problema e superamos isso. E daqui para frente vamos enfrentar os outros problemas que temos. Conde, é isso que eu tinha que falar sobre isso. Marcelo está aí. Marcelo, satisfação te ver, cara. Muito grande. Folena, tá? E Marcelo Dias. Marcelo, tudo bom? Salve, camarada. Tudo bem? Felicidade de ter o Marcelo aqui. A gente vai daqui com o Marcelo, Folena. Obrigado. Um abraço, Jorge. Um abraço, Marcelão. Bom trabalho, boa semana. Obrigado pela sempre análise brilhante que você faz aqui para a gente, pela contundência, pela veemência e pela consistência. Abraço para você, querido Folena. Obrigado, Conde. Obrigado para todos. Tchau, tchau.